Fala aí pessoal, firmes e fortes, muito bem, mais uma quarta-feira e toda quarta-feira temos live aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês fiquem até o final, se puderem. Hoje temos um tema bem bacana, né? Que é o movimento, é o normal da vida, né? O movimento faz parte da vida. Estar em movimento deveria ser a nossa capacidade, deveria ser o nosso normal, né? E dentro dessa live eu vou buscar responder e vocês vão poder observar isso também na realidade de vocês e responderem por que é tão difícil de começar um treinamento, por que é difícil colocar o corpo nesse movimento, né, dentro de um exercício físico, por que a gente reluta tanto, mesmo sabendo que é importante, mesmo sabendo que é bom. Às vezes é por conta que um médico indicou, fez lá uma rotina de exames, o médico indicou, falou, olha, você precisa fazer um treinamento, e aí você pega e fala, poxa, realmente preciso, mas não começa. Às vezes é também porque você anda observando, se sente cansado, ou se sente um pouco indisposto, e aí você fala, poxa, eu preciso começar a me movimentar, está me fazendo falta um exercício. Ou então às vezes você percebe que a sua performance no dia a dia está um pouco comprometida, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro em pé, aí vai chegando um determinado momento do dia, ela começa a se sentir mal, começa a sentir uma dor na coluna, começa a sentir um cansaço, uma fadiga. Então assim, a gente observa dentro do dia a dia que está precisando de um treinamento. E mesmo assim é difícil começar, né? E por que disso, né? Será que é porque é uma questão é uma preguiça minha, é uma questão minha, eu sou preguiçoso? Ou será que todo mundo passa por isso? Eu aposto mais que todo mundo passa por isso. Não é apenas uma questão assim de limitação, uma questão de preguiça, uma questão só de tempo. Mas é porque é natural, né, que toda vez que a gente precisa dar um primeiro movimento, começar um primeiro movimento, vai exigir muito mais de nós. A gente pode observar, então, isso de que forma? Não vamos começar observando isso no treinamento, mas vamos começar observando isso em situações comuns do dia a dia, né? Se você você está passando ali na rua de repente, e aí você vê lá um carro quebrado, e aí você oferece uma ajuda, e aí o carro está lá parado, não é uma descida, você está num lugar plano, e você vai ajudar essa pessoa a empurrar o carro para tentar dar uma partida. Enquanto o carro está parado, a gente precisa aplicar uma força muito maior para movimentar esse carro. Porque esse carro parado, ele tem um peso, por assim dizer, maior do que ele em movimento. E por isso que a princípio, quanto mais pesado o carro, mais difícil, a gente chega até a pensar, não vou conseguir, né? Se tiver só uma pessoa, por exemplo, empurrando, né? Uma pessoa de repente com um pouco menos de força, vai falar assim, não dá para empurrar esse carro. Só que é interessante que se a gente começa a movimentar, parece que o carro vai ficando mais leve. E a gente vai movimentando ele vai ficando mais leve. E de repente, fica mais fácil de empurrar. Por quê? Porque ele já está em movimento. A gente não precisa mais aplicar aquela mesma força que precisava no começo do movimento, né? Quando ainda o carro estava parado. Isso não para por aí. Se a gente dentro de casa for empurrar um móvel, por exemplo, você vai empurrar lá aquele armário pesado, tá cheio de roupa lá dentro, de repente, não sei. Você vai começar a empurrar aquele móvel, se for uma madeira então, nossa, aí mais forte ainda. Aí você vai começar a empurrar, não sai do lugar, e você vai aplicando uma força. E de repente você movimenta aquele móvel. E aí você percebe que fica mais fácil. Só que se você parar e tiver que começar de novo, vai ficar difícil novamente.
isso tem várias outras situações, várias outras circunstâncias que a gente pode observar isso. Que a gente pode pensar, sei lá, se você for remar. Enquanto o seu caiaque ali, por exemplo, pode estar parado, você aplica uma força para poder movimentar ele. A primeira vez que você vai movimentar, você precisa aplicar uma energia, uma força muito maior para remar. Depois que você começa o movimento, você aplica outra força. Ou aquela mesma força que você aplicou para tirar ele que estava parado, colocar ele em movimento, agora você consegue atingir uma velocidade maior. Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. É a mesma situação. Né? Quando a gente está parado, quando a gente acostumou o corpo a ficar parado, para fazer o primeiro movimento, né, para levar esse corpo para a academia, para levar esse corpo para fazer um exercício, para fazer exercício em casa, hoje eu trabalho com exercício em casa, vai exigir da gente um primeiro movimento, vai exigir da gente uma primeira ação maior. Uma primeira ação maior. Por quê? Porque esse corpo está acostumado a ficar, né, ou sentado, né? Tem gente que trabalha sentado. Tem gente que trabalha em pé, mas fica parado numa posição por muito tempo. E tem outras pessoas mesmo que são sedentárias, estão acostumadas a aplicar o mínimo de energia possível durante o dia. Hoje a tecnologia, tudo que a tecnologia produz, e isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Mas tudo que a tecnologia produz é o quê? É em termos de facilidade. Bom, antigamente tinha que levantar para mudar o canal de TV. Hoje você não precisa nem apertar botão, você só fala e o controle já entende o que você quer. E a TV já passa lá de canal, já entra no YouTube, entra em algum app. Né? Então assim, não é ruim isso. Isso poxa, é bom, ainda bem, né, que existe, né? Isso ajuda muita gente, inclusive. Agora, isso vai fazendo o nosso corpo acostumar a ficar parado. Então, outro exemplo. Se a gente está acostumado, né, com a facilidade de um controle, etc. Deixa a pilha do controle acabar. Aí o que acontece? Você está lá no sofá, sentado, aí você pega o controle, aperta e nada, não muda lá, não muda pro YouTube que você queria assistir lá a sua série, né? E aí o que você fala? Poxa vida, eu vou ter que levantar, né? Eu vou ter que levantar porque você acostumou a ficar parado. E isso é natural. Então por isso que quando a gente vai começar um treinamento, a gente precisa fazer, né? A gente precisa de um ato de vontade muito maior do que quando a gente já está treinando. E o interessante é que quanto mais a gente vai treinando, mais a gente acostuma o treinamento. Eu falava na live passada, na live anterior, né, sobre não tratar o nosso corpo feito uma criança mimada, né, de a gente começar a ir regrando, né, o nosso corpo, né, a gente começar a ir contrariando um pouquinho esse nosso corpo, porque contrariar é difícil no princípio, mas depois a gente vai observar que fez um bem, que houve um bem maior. Então, o primeiro movimento de ir até algum lugar treinar, ou então de chegar e falar assim com um treinador, né, com um coach, com um personal trainer, né, com um professor, você vai te exigir mais. Agora, dentro do processo de treinamento que estou, eu percebo que todo mundo que começou o treinamento, nas primeiras semanas era mais difícil. Treinavam duas vezes na semana, era mais difícil de realizar o treinamento, ficava cansado, fadigado mais rapidamente. Hoje já treinam 3 vezes e eu ainda deixo opções para treinar mais vezes. E treinam e pedem para treinar, a gente treina de sábado e treina bem. Por quê? Porque o corpo agora está em movimento. O corpo está acostumando, o nosso cérebro está acostumando a agir de forma mais rápida quando perante a um estímulo. Né? A gente já não precisa pensar tanto para levantar. Tem a circunstância, a gente já levanta. Né? É que nem um atleta de 100 metros rasos. Quando o árbitro lá dá aquele tiro pro alto, ele não precisa sair
né, começar andando, daí depois ele trota, aí depois ele corre. Não, aquilo é tão automático, aquilo é tão natural, que quando faz o barulho ele já está em movimento, ele já sai correndo, ele já aplica toda a força dele. Para um atleta de futebol a mesma coisa. Quando a bola sai do pé do meu companheiro, eu já estou correndo, eu já estou lá com aquela vontade de fazer gol. Agora, se a gente vai começar a jogar bola, quando o cara pega na bola, a gente fala assim, será que ele vai tocar pra mim? Eu acho que é melhor não tocar não, eu vou ficar parado. Tô cansado. Porque a gente precisa contrariar. E isso vai gerando em nós uma energia, né, que eu tenho falado, né? Quando a gente acostuma, quanto mais a gente vai acostumando o corpo, a gente vai gerando uma energia. E com isso, eu queria falar também até de questões biomecânicas, questões de movimento mesmo. Experimentem. Pega uma bolinha de tênis, de repente, pega ela e com o objetivo de arremessar ela em algum lugar. Se você pegar essa bola na mão, aqui, nessa mesma posição que eu estou, e já jogar ela, é diferente de você fazer um contramovimento, jogar o seu braço lá para trás e aí arremessar. Qual será que vai mais longe? A bola que eu arremessei com o meu membro parado, eu só soltei a bola, apliquei uma energia somente nos meus dedos, na minha mão? Ou será que a bola vai mais longe se eu fizer esse contramovimento, lançar o meu braço para trás, gerar um movimento maior e aí assim lançar a bola? Com certeza é o segundo movimento. É isso que faz. Quando a gente vê um jogador de vôlei fazendo um corte, a gente percebe que ele já vem de trás da quadra, correndo, salta, aplicando uma energia, e aí ele lança o braço lá atrás e bate. O que acontece? Por ele já estar em movimento, o gesto motor dele é favorecido. O gesto motor dele tem maior eficácia. A performance é melhor. A chance de aplicar mais força naquela bola e de ter mais técnica no movimento é muito maior. Agora você imagina, né, que o levantador vai lá, dá o toque, levanta a bola legalzinho, perfeitinho, só que você já está parado embaixo da rede. É o que acontece quando a gente vê jogo amador, né? Você já está ali paradinho embaixo da rede, aí você salta, você já estava parado, aí você salta e bate com o braço duro na bola. O que vai acontecer? Primeiro que você talvez nem passe da rede para fazer o corte. E o segundo ponto é que você não vai aplicar força naquela bola. E a bola vai sair fraca, vai ser fácil do adversário receber essa bola e etc. Então o movimento é o comum no esporte. O movimento é o comum num treinamento de academia, num treinamento específico para todo mundo. O movimento também é o comum nas nossas atividades diárias. Em tudo. Quando a gente passa por de repente algum procedimento cirúrgico, por exemplo, a mulher grávida, quando vai chegando lá às 35 semanas, 36 semanas, e a barriga está bem grande, vai ficando difícil de dormir, e aí chega de manhã na hora de levantar, o que acontece? Ela não consegue aplicar aquela força abdominal para exercer um primeiro movimento e aí poder colocar as pernas para fora da cama. Então o que a mulher faz? A mulher vai meio que se arrastando até a lateral da cama, joga a perna para fora para poder conseguir levantar. Ou seja, quanto mais parado a gente fica, quanto menos movimento, mais difícil é. Quanto mais movimento, mais fácil fica. Ou mais leve, ou a gente aplica uma força maior. Por isso que eu falo, vamos fazer o primeiro movimento. Quando eu falei lá dos cinco maneiras de começar a treinar, eu falo sempre, comece agora. Procure agora já o profissional e dê esse primeiro movimento. Começando, é caminhando que se faz o caminho. Começou a caminhar,
fica mais fácil, a gente vai ajustando, vai achando jeitos de conseguir treinar. Jeitos de conseguir treinar. E o nosso corpo vai se adaptando e a gente começa a sofrer menos do que sofria anteriormente para executar o mesmo exercício. Ou então a gente sofre o mesmo tanto, puxando mais peso, tendo uma performance melhor, treinando por mais tempo, treinando com mais intensidade. Por isso que é necessário fazer o primeiro movimento. Esse primeiro movimento ele é muito importante. E após a gente estar em movimento, fica mais fácil de continuar. Outra coisa, por exemplo, que o nosso corpo ele é importante, ele foi feito para o movimento. Ele foi feito para o movimento. Antes de falar do corpo, eu vou dar um exemplo de uma mola. Quando a mola está no lugar certo, ela está lá, por exemplo, um amortecedor de carro, o carro está em movimento, ele anda todo dia, o motorista, o dono do carro, usa o carro todos os dias. Aquela mola, né, lá, a suspensão, ela está em movimento. Ela está em movimento. E ela está ajustada. A chance dela quebrar é muito pequena. Agora, se o dono do carro ficar 2 meses sem andar com esse carro, 3 meses sem andar com esse carro, essa mola vai fazer o quê? Ela vai ficar mais rígida, vai ter menos movimento, e se o dono do carro passar num buraco, ou então passar numa lombada, alguma coisa do tipo, o que vai acontecer? Vai estourar esse amortecedor. A suspensão vai estourar. Por quê? Porque ficou muito rígida. Com o nosso corpo a mesma coisa. A mesma coisa. A coluna, por exemplo. O joelho, por exemplo. Tem partes do nosso corpo que são para estabilidade. O joelho é, por exemplo, estabilidade. Ele ajuda a movimento, mas ele precisa estabilizar o nosso quadril e o nosso tornozelo. O tornozelo e o quadril são para movimento, são para mobilidade. Então, se a gente movimenta o quadril, a gente começa a correr mais fácil. A gente tem mais facilidade para correr. Quando a gente começa a movimentar o quadril, eu falo muito nas minhas aulas, né? Vamos fazer mobilidade de quadril, vamos fazer mobilidade de quadril. Por quê? Começa a fazer o agachamento mais embaixo. Começa a conseguir jogar o quadril mais para trás, começa a ter maior amplitude. Por isso que o nosso corpo foi feito todo para o movimento. Outro motivo, né, para a gente estar em movimento, por exemplo, o nosso osso, né, o tecido ósseo, ele tem uma capacidade de absorção muito grande e de remodelação muito grande também. Então, por exemplo, se a gente faz movimentos com saltos, faz salto, joga um vôlei, né? Joga um futebol, tem que saltar para cabecear, ou então vai numa academia e faz movimentos com saltos, a gente mantém o osso saudável. Ao contrário de quem não salta. Aí poderia falar assim, mas será que não é melhor preservar o osso e não saltar para manter o osso? Né? Porque se eu começar a saltar, eu vou gastar meu osso. Não, não é. É justamente saltando. Olha a criança, né? Quantos impactos que tem na articulação. E ela está sempre crescendo, está sempre crescendo. Então a gente precisa desses impactos, porque a gente vai ter lá todo um processo. Toda vez que a gente faz um salto, o corpo, o osso, né, as articulações, sofrem um certo desgaste, não é desgaste. Eles se modelam, porque se não houvesse essa modelação, se eles não fizessem essa adequação, a gente teria fraturas. E aí a gente causa pequenas lesõezinhas, né, pequenas fragmentações. E aí o que acontece? Vem um processo saudável, remodela aquela parte, aquela região, e torna o nosso osso saudável. Por exemplo, hoje fala-se de idosos fazendo treinamento, né? Eu tenho uma turma de idosos e elas fazem pequenos saltos, né? Não vou colocar para saltar de 1 metro de altura, né? Mas elas fazem saltos. E isso pode prevenir, por exemplo, a osteoporose. Ou então, para quem já tem, pode ajudar na manutenção. Pode fortalecer. Então, a gente precisa de movimento. É gastando que a gente se encontra, né? É gastando que se encontra. Quem se guarda, quem vive nessa aparente leveza, se guardando, não se encontra. Agora, quando a gente se gasta, seja no exercício, ou seja na vida, aí que a gente se encontra. A gente foi feito para se gastar.
A gente foi feito para o movimento. Não foi feito para se guardar, né? Para guardar para si mesmo. Para olhar para si mesmo. Para pensar só em si mesmo. A gente foi feito para o outro, né? A gente foi feito para o outro. E para estar para o outro, e para estar assim em serviço para o outro, é necessário ter um mínimo de saúde, né? É necessário ter um mínimo também de energia para poder servir, né? Como que você vai servir sem energia, né? Como que você vai ajudar os outros sem energia? Fica difícil de ajudar. Então, turma, já chegando ao nosso final da nossa live, o que eu queria dizer, o que eu quero falar, né? Comecem, mais uma vez eu digo, comecem a treinar. A primeira turma aqui do Firme e Forte Movimento já está entrando no seu 4º mês. E pergunta se alguém quer parar. Ninguém quer parar. Todo mundo treina. É 3 vezes na semana, é 2 vezes, porque às vezes não dá, é correria, mas 2 vezes. E quando no treino me mandam mensagem e falam, puxa vida, eu senti tanta falta do treino. Senti tanta falta do treino. A gente precisa começar. O primeiro gesto, como eu falei aqui lá no começo, é o mais difícil. Mas depois que começa, a gente vai ganhando movimento, a gente vai ficando mais ajustado e a gente vai gostando de movimentar. Aliás, a atividade física libera, né, neurotransmissores de prazer. Né? Durante a atividade a gente sente isso. Quando termina a atividade a gente fica, né, com aquela sensação de alegria. Cansado pra caramba, suado pra caramba, mas com uma sensação de alegria. Eu sempre falo. E isso é muito bom. Então, turma, movimenta. Dá o primeiro passo. Depois de dar o primeiro passo, fica mais leve. Assim como empurrar um carro. Quando a gente tira ele está lá parado, a gente coloca em movimento, fica mais fácil de empurrar ele. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente tira ele do repouso, quando a gente tira ele de um certo equilíbrio, a gente começa a movimentar ele com mais facilidade e a gente vai longe. A gente vai longe. Para fechar, pensa numa águia. Pensa numa águia. Né? É uma ave robusta. É uma ave forte, pesada. E qual é a ave que alça os maiores voos? Qual é a ave mais rápida? É justamente a águia. É justamente a águia. Porque ela está em movimento. Até para ela poder ajustar o momento do bote, ela está em movimento. Ela se coloca em movimento. Então, para ter força, para ser robusto, para ser forte, a gente precisa estar em movimento. Né? Precisa estar em movimento. E estando em movimento, as coisas ficam um pouco mais fáceis, ficam mais leves e a gente consegue ir muito mais longe. Sempre lembrando que quem se preserva não se encontra, se perde. E quem se gasta, se encontra e é muito feliz. Tá bom, galera? Valeu! Fiquem bem, firmes e fortes e vamos juntos!